Se você gosta de jogar videogame, se você é da área de games, se considera da área de games e fala assim, quero fazer isso para o meu futuro, quero trabalhar com games. Você sabia que você trabalha com games e você pode trabalhar para empresas americanas ganhando em dólar no Brasil. A gente está com uma série incrível sobre games e carreira de games aqui e tá imperdível. Então, fica aqui nessa 1 hora que a gente vai estar com você, que tá, ó, sensacional. Se inscreva aqui no canal da EducPay, clica no sininho, porque toda terça-feira às 19 horas tem um conteúdo fresquinho para você. Porque o algoritmo entende que se você gostou, tem gente parecida com você que vai curtir também. Então, não seja egoísta e deixa isso só para você. Compartilha com quem você gosta e com quem você curte. Hoje eu tô aqui de volta, eu tava meio sumidinha, né? Pois é. E tô aqui com vocês de volta, então eu gosto de estar aqui. O Eric tenta roubar minha cadeira, mas eu não deixo. Eric, obrigada aí por ter capitaneado sozinho esses meses. Mas eu estava num outro projeto, mas agora eu voltei. E a gente está aqui com a Carol, né? Carol vai falar dela mesma, porque nada melhor do que você falar de você mesmo. Então, Carol, quem é a Carol? O que a Carol faz? O que ela trabalha? E tem muita novidade que você vai contar sobre o que você trabalha. Vim compartilhar aqui com vocês. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University. É muito chique, né? Nossa. É muita coisa chique com um episódio Peraí, só. volta. Volta tudo, né? Volta tudo. É porque a gente fala de carreiras do futuro, né? Só que o futuro já... É agora. A gente já está vivendo esse futuro. E eu gosto muito de falar da minha carreira, porque 90% das pessoas, quando eu falo o que eu faço, falam, Isso acontece com meu filho também. Meu filho, ele tenta Ele trabalha explicar. com o quê? Ele é de marketing com tecnologia, mas tem que explicar o que ele faz. É isso, né? O meu cargo, se a gente traduz, né? Eu sou diretora de promoção para comunidades. Ah, ok. Então, a gente está falando de criação e nutrição de comunidades. No meu caso, eu trabalho para a Full Sail University, que é uma universidade americana que fica em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e que é especializada em carreiras da economia criativa e das tecnologias emergentes. Game é uma dessas áreas de especialização da Full Sail University. E aí, o meu trabalho é criar conteúdo para ativar comunidades internacionais que queiram estar antenadas como o que está acontecendo na Full Sail University e, claro, com toda essa mudança de mercado, novas carreiras, essa revolução tecnológica que está acontecendo e que vem muito também através do mercado dos games. Você vai já conhecer a Full Sail, porque a Carol vai explicar o que é tudo isso. E a gente tem alguém online aí também. Um correspondente internacional. Um correspondente internacional. Aparece aí. E aí, Ivan. Muito tudo bem. Seja muito bem-vindo, Ivan. Quem Obrigado, é o Ivan? obrigado. O que faz o Ivan? Onde o Ivan está agora? Pois é, eu estou em Orlando, eu sou colega da Carol. Todo esse pessoal que ela arruma para a gente, eu tenho que pegar o pessoal aqui e ensiná-los, né? Eu dou aula aqui na Full Sail, sou diretor de curso de algumas matérias, mas a minha história com games, enfim, é um pouquinho mais longa. Já tenho 20 anos trabalhando nessa área e eu também sou fundador de soluções em Roblox. Você é fundador de um estúdio do quê? De soluções usando o Roblox. Ah, que legal. E explica mais sobre isso. Eu não sou de games. Tá. Roblox é uma plataforma que permite com que as pessoas, as crianças, ou enfim, qualquer pessoa, crie os seus próprios conteúdos, os seus próprios jogos, as próprias experiências. Ai, que E a gente sensacional. e a gente está desenvolvendo algumas soluções usando essa plataforma. E você tem um estúdio disso? Eu tenho um estúdio disso também. Que maravilha. Eric, agora é você. Com você nesta Bom, eu sou só o jornada. Eric, galera. Eu sou só o Eric. Não tem nada de cargo em inglês, mas estou aqui muito feliz de tocar essa série junto com vocês, porque a gente está trazendo para vocês oportunidades que às vezes as pessoas nem sabem que existem. Eu não sei se esse aqui vai ser o terceiro, quarto ou o primeiro episódio da série, porque a gente está gravando
em momentos separados essa série, mas o que é legal é que se você não assistiu os anteriores, dá uma maratonada, porque tem muita coisa legal, porque a gente está falando aqui de um universo de oportunidades que tem na área de games, que eu mesmo nem fazia ideia. Tem mais oportunidade na área de games, em pluralidade, hoje, do que se bobear dentro da área de cinema, porque tudo que faz a área de cinema também se faz para a área de games. Isso é incrível. Então, quando a gente fala de carreiras, de oportunidade, de desenvolvimento, até você que é da área, às vezes, do direito, você que é arquiteto, você que é linguista, você nunca imaginou trabalhar para uma área de games, mas, de repente, o teu lugar é na área de games e você está perdendo a oportunidade. O bate-papo de hoje traz oportunidades de ganhar em dólar, traz oportunidades de conhecer carreiras para empresas de fora do país, e a gente está com especialistas aqui de uma das maiores universidades falando de novas tecnologias, e a gente está muito feliz hoje, inclusive, de trazer a Carol aqui, que é uma celebridade aqui. Uma lenda. Gente. Muito feliz, não consigo nem pronunciar tudo que ela faz. Carol, conta um pouquinho da Full Sail, para a gente conhecer um pouquinho mais de detalhes. Enquanto a Carol vai falando, a gente vai passando um videozinho da Full Sail, mas o que é a Full Sail? O que é, onde mora, né? Onde habita, o que come. A Full Sail University é uma universidade que foi fundada em 1979 nos Estados Unidos, e de lá para cá ela começou na área de recording arts, na área de música. Os donos são engenheiros de som. E ela já tem esse berço na criatividade, né? A economia criativa começa na Full Sail University na área da música. Depois vem as áreas de cinema, depois as áreas de negócios, por conta da necessidade da monetização. Inclusive, isso é uma das coisas que o Ivan ensina e uma das coisas que a gente prega muito, né? Ser criativo e ter boas ideias não viabiliza a vida. A gente precisa saber monetizar as nossas boas ideias, e isso é muita verdade para o mercado dos games, né? É verdade. Mas a nossa especialidade é formar pessoas para a indústria criativa e das tecnologias emergentes. A gente faz isso através de um campus que é extremamente vívido. A gente tem 70% das nossas áreas são estúdios, são live venues. A gente tem 4 espaços para eventos ao vivo. Um deles é a maior arena para jogos digitais dentro de uma faculdade nos Estados Unidos, fica no campus da Full Sail. As universidades americanas costumam ter bolsa para atletas, a gente não tem. A gente tem bolsa, sim, para esports athletes, que são os jogadores de games. E a gente tem o Armada, que é o nosso time, que é representado por alunos que conseguem essas bolsas e tal. Então, é uma faculdade bem fora da casinha. A gente está passando vídeo, o pessoal está vendo. As nossas salas de aula são salas de cinema, são estúdios de usabilidade de jogos. A gente tem um Fab Lab, que é o nosso laboratório de fabricação, onde os alunos montam jogos em realidade virtual, aprendem a fazer as simulações para todo tipo de indústria. A Full Sail é bastante premiada com projetos da área de tecnologia dentro da indústria da saúde, junto a hospitais e tal. E a área dos games, como o Eric estava falando no começo, ela é uma área, acho que ela é a área mais democrática que eu conheço. Porque a pessoa, quando ela é apaixonada por games, ela pode ter um background mais artístico ou mais na área de humanas, na área da criatividade, na área do desenvolvimento, da programação, da tecnologia, no direito, na sonorização, né? É tudo o que a gente conhece da indústria do cinema e muito mais. E, inclusive, agora o cinema está se unindo, está usando a produção virtual, que é o que tem de mais moderno na produção de cinema. É uma produção que vem com cenários sendo criados dentro da Unreal. Então, isso que é uma engine de games, né? Nossa, foi incrível o relato do pessoal que teve em algum dos episódios, acho que 2 ou 3, que eles estavam falando que teve uma música, uma ópera criada para um jogo que ganhou um Emmy, um prêmio Emmy, e ela só tem no jogo. E a gente... Incrível, O mercado dos games é isso, né? Ele permite uma vida toda. A gente fala que a gente está vivendo no mundo digital, né? Que é o físico com o digital. E os games, eles um pouco concretizam isso. Quantos games não tiveram shows o show de aniversário do Pokémon com Post Malone, são universos que a gente nem imaginava que podiam existir e que hoje são realidade barra real, barra digital, né? São realidade no digital. E tá acontecendo até um movimento ao contrário, né? A gente viu, por exemplo, o game The Last of Us, que virou um filme, né? Uma série. Ele primeiro era um jogo e depois do jogo virou Dungeons and Dragons, tem várias, que aí é um pouco do que a gente chama de transmídia, né? Que é você pegar
uma história que deu certo numa mídia e transformar essa história em outras experiências, em outras mídias. Quem faz isso super bem é a Lego. A Lego faz brinquedo em pecinha física, faz o filme que a gente paga para ir ao cinema assistir, faz os games, tem o parque da Lego. E aí isso extrapola, né? Acho que as empresas mais modernas e mais antenadas, elas enxergam esse transmídia e a coisa do omnichannel, de você estar em contato com o seu cliente em todos os canais, é meio tudo ao mesmo tempo agora, com o mesmo serviço em todos os canais. E o brasileiro pode ir para lá? Opa, o brasileiro pode Quem está assistindo a gente, que está lá, sei lá, em Fortaleza, a gente está aqui em Campinas, perto de Campinas. O cara consegue ir para lá? Olha, eu vou te falar que só esse mês, agora eu tive em Manaus, tive em Petrolina. Nunca fui a Petrolina. Ontem eu estava em BH, anteontem estava em Florianópolis, é o Brasil inteiro. Eu acho, quando a gente fala de estrutura de faculdade, né, quando eu estou conversando com os alunos e tal, e o Ivan depois vai poder me apoiar, porque ele está lá fisicamente hoje. Quando a gente fecha o olho e pensa em faculdade, a gente tem um cenário muito já gravado na nossa memória, que é um cenário de sala de aula, né? Uhum. Os alunos geralmente sentados, um olhando para a nuca do outro, o professor na frente explicando. E aí o aluno anota, depois ele faz uma prova e é isso. É isso. O que a gente tem lá é o que a gente chama de learn by doing, né? Aprender fazendo. Então, as salas de aula são estúdios, porque quando você for trabalhar para criar um game, você vai trabalhar para um estúdio. Sim. Os deadlines são muito parecidos com os nossos aqui. É outro... Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na Full Sail University. Eu me formei pela Full Sail em 2021. De lá para cá, eu tenho mais de 15 prêmios na área de marketing. Nossa. E a única coisa, o único componente extra que mudou foi que eu fiz uma capacitação lá, porque continuo sendo a mesma pessoa. Então, o jeito que você aprende a se enxergar como profissional, que você desenvolve um comportamento ético, que você enxerga além daquilo que você está fazendo no momento, acho que isso é uma lição que vale muito. Agora, eu gostei demais do que vocês falaram no começo do episódio, porque a gente ainda vê muitos brasileiros querendo morar lá, isso, né? E estudar lá, pode abrir portas para você morar lá? Pode. E a gente tem programas que são no campus e tem programas que são online. O Masters que eu fiz foi online. Que legal. É o mesmo conteúdo, só que alguns são oferecidos só no campus, alguns são só online, alguns são híbridos. Você escolhe se você quer campus ou online. E faz uma total diferença você ter uma formação internacional, né? Quando você vai estudar nos Estados Unidos, durante o período de estudo, você não pode trabalhar. Você tem um visto de estudante. Depois que você se forma, você recebe um visto de 1 ano, numa modalidade chamada OPT, que é um momento em que você pode trabalhar de forma remunerada. Para todos os programas, o governo costuma dar 1 ano, mas para programas de tecnologia, o governo americano dá 18 meses renováveis por mais 18. É lógico, legal. É muito interessante. E aí, durante esse período, muitas vezes as pessoas conhecem alguém em casa, constitui família, abre uma empresa, ou vai trabalhar para uma empresa que convida, dá o visto de trabalho para ficar. Mas um outro caminho que é muito legal também, que às vezes eu vejo que os brasileiros não percebem, é o que vocês comentaram no começo do episódio. É você ter uma formação internacional, multicultural, ter uma habilidade em inglês, que isso é fundamental. E, infelizmente, ainda é uma coisa que os brasileiros deixam a desejar. Exatamente. E aí, você se formar com uma universidade internacional, morar no Brasil, viver em reais, mas ganhar em dólar. Ir lá para passear, justamente. E eu não vejo muito brasileiro enxergando isso. Porque ainda ficam, às vezes, um pouco presos nessa coisa de querer morar nos Estados Unidos, né? Sim. Mas hoje, essa modalidade para mim eu acho o que tem de melhor. O que tem de melhor. E o Ivan? Ivan, conta pra gente aí um pouco da tua vivência aí de estar aí nos Estados Unidos, né? É isso. Mas também como que tá a chegada de alunos aí de outros países, como que é esse intercâmbio, como que as pessoas... se capacitam, vamos começar a falar um pouquinho do processo de capacitação, né? Como que essa turma se capacita para ficar disponível para o mercado, que às vezes é dos Estados Unidos, às vezes eu não sei se tem jogos que são no Japão, produtoras e tal, mas pode ser que tenha oportunidade. Eu queria que você me desse um contexto um pouquinho de como que é
a vida aí e a vida dos alunos também, no dia a dia. A galera do Brasil, acho que morar nos Estados Unidos, né, Ivan, é só ir, e principalmente em Orlando, o cara vive na Disney, ganha em dólar e é feliz, né? A galera acha que nos Estados Unidos ninguém trabalha, né? Você Então- conta ou eu conto? Acho que, desculpa, acho que não, na verdade, assim, a gente tem bastante aluno estrangeiro, né? E quanto mais, melhor, na minha opinião. Eu acho que isso traz uma diversidade de discussão para a sala de aula. Concordo com a Carol que existem muitas oportunidades para os brasileiros, ou enfim, para qualquer pessoa, de trabalhar ainda remotamente. Sabemos que muitas empresas estão voltando para dentro dos escritórios, mas quando a gente fala, por exemplo, de estúdios menores, estúdios europeus, estúdios da China, estúdios da Sudeste da Ásia, eles contratam gente de vários lugares, né? Então, conheço pessoas do Brasil que são contratadas por isso. Gente, desculpa, tá super alto meu retorno. Tá super alto o Perdão. retorno aí, eu... Debaixo agora. Foi? Perdão, gente. Não, vamos indo, acontece. Você vai fazer ao vivo, Ivan. Não, mas vamos lá. Então, realmente tem muita oportunidade. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Ah, então Melhorou. tá bom. Talvez esteja baixo para vocês. Não, tá bom. Não, Não, tá tá ótimo, bom. tá ótimo. Tá ótimo, desculpa. Então, Melhorou pra realmente você? Melhorou. Agora melhorou. A minha voz estava entrando na minha cabeça aqui. Your mind. Mas vamos lá, Eric. Então, a vida aqui, enfim, de faculdade que nem a Carol falou, uma das coisas que me atraiu na faculdade foi quando eu vim para cá. Eu morava na Califórnia, fiquei 8 anos na Califórnia, trabalhando na Blizzard. Vim para cá, porque eu tinha, na verdade, uma empresa na Holanda, então era melhor ficar para cá, para esse lado dos Estados Unidos. E eu fui ver a estrutura da faculdade. A faculdade tem uma estrutura que a gente às vezes não vê nem em estúdio de cinema lá em Hollywood. Caramba. Os estúdios de produção virtual, né, são fantásticos. Esse estúdio que a Carol mencionou, que usa Unreal, e são todos pilotados por alunos. Nossa. Então, aquilo quando eu pude ver presencialmente, eu falei, Isso é sério. isso aqui é bacana. No meu caso, eu não dou aula na parte técnica, eu dou aula mais na parte de negócios, né? Então, a parte de marketing, a parte de gestão de produto, etc. Mas eu adoro, enfim, trabalhar aqui, adoro estar em contato com os alunos mais novos, eles me ensinam muita coisa. Eu também admito que eu sou profissional há 20 anos na área de games, né? Mas eu dou aula só há 1 ano. Então, para mim, está sendo uma troca fantástica. A gente aprende mais quando compartilha. Com certeza, com certeza. E eles me contam sobre novos games, eles me contam sobre novos influenciadores. Enfim, a discussão sempre é muito animada nas nossas aulas. E como é a vida no campus, né? O que você teve... Apesar de você estar muitos anos fora, né, Ivan? Mas você lembra dos seus anos de faculdade aqui? Não mudou muito, tá? Deixa eu te contar que tá quase mais ou menos igual. E o que você vê de diferente quando o menino entra pelo portão do campus da Full Sail e o que acontece na vida dele? Porque ter experiências práticas, como a Carol falou, learning by doing, isso faz o cara voltar para o mercado mais inteiro e mais pronto, né? Então, um menino de 22 anos sai pronto, né? Então, o que você conta para quem está ouvindo a gente e fala assim, olha, quando eu entrei a primeira vez foi assim. Eu acho que você vai ter o mesmo sentimento. Eu acho que assim, tem uma coisa que eu não sei como é que está no Brasil agora, mas os estudantes eles se envolvem muito com os clubes, né? Então tem clube de anime, clube de tudo que é coisa, né? Não importa o seu interesse. Óbvio que tem muito clube ligado a videogame, tem clube ligado a esportes,
Ontem mesmo a gente estava discutindo, vai ter uma watch party, eles vão assistir junto a um evento, a uma transmissão, enfim. Então tem muita atividade fora da sala de aula. Obviamente isso é importante porque as faculdades aqui nos Estados Unidos, como vocês devem saber, eles atraem gente de todas as partes dos Estados Unidos. Então, mesmo para um americano que está aqui, ele não está na cidade natal dele. Né? Então, eles acabam criando esse vínculo entre eles, o que é super importante. Eu falo para eles, é a sua primeira oportunidade de networking profissional. Exatamente. São aqui, ó. São seus colegas, é o pessoal que está aqui, vocês vão crescer juntos, né? Então, se ajudem. Então, isso é uma coisa bastante diferente que eu acho muito bacana que as faculdades aqui oferecem. A nossa faculdade, em específico, eu acho muito diferente, pelo menos se eu comparar com as faculdades que eu frequentei, até o formato da sala de aula é diferente. Agora voltou. O formato da sala de aula é diferente, nós temos menos alunos por sala, o que eu acho que isso é muito importante, facilita bastante na relação entre instrutor e os estudantes. As nossas matérias, digamos assim, as nossas lições de casa, nem lembro como a gente chamava lição de casa, mas são muito focadas para cases reais. Então, eu gosto muito de trazer coisas que eu apliquei, por exemplo, na Yale, na Blizzard, em outros lugares, para dentro da sala de aula. Obviamente, isso que é legal, né? Eu modifico as coisas, né? Eu não trago dados reais, mas o formato e a maneira de pensar, de desenvolver estratégias, de pensar como é que você monta um forecast de um produto, etc. Tudo isso a gente ensina com templates que a gente usava realmente na vida real, né? Na vida profissional. Né? Então, essas são as coisas que eu acho que mais me chamam a atenção aqui na vida no campus. É quase como se eles já estivessem trabalhando. Legal. Ô, Ivan, a gente, nesse bloco aqui, vai falar um pouquinho sobre as oportunidades, né? Eu perdi o áudio de vocês. E aí, acho que a Carol pode até participar aqui também. A gente vai falar sobre as oportunidades de trabalho, né? O que vocês enxergam. Como que vocês percebem o egresso? O cara sai, e para quais áreas que o mercado tem contratado mais? Qual que é a percepção de vocês, assim, de para onde essa turma está indo? Quais são as melhores áreas? O que vocês enxergam de tendência, de novas oportunidades para quem se forma e quer entrar na área de games? Então, ótima pergunta, Eric, porque é uma área tão ampla, né? O que eu acho que tem uma questão antes daquele graduado que sai. Quando a gente fala de estudar lá fora e tal, estudar na Full Sail University, aqui no Brasil as pessoas estudam jogos, né? É um degree muito novo ainda. É muito novo. Mas lá fora, não. Ele já é um degree, já é uma indústria que existe há muito tempo, que já está consolidada. Então, uma das coisas que eu mais faço no meu dia a dia é visitar escolas para falar com jovens de ensino médio, para trazer conhecimento e essa percepção de todas essas carreiras. Então, você vê que hoje a realidade da Full Sail University, quando a gente vai falar para quem quer trabalhar na criação de jogos, né? A gente, de cara, tem 4 degrees diferentes. Então, tem Game Art, que é para pessoa que quer trabalhar com criação de personagens e cenários. Nossa, que sensacional. E é gaming, mas não é... Tem tecnologia, lógico, porque é tudo feito através de computador e software. Sim. Mas é mais arte e design dentro do game. Então, esse é um bacharelado por si só, ele é uma graduação. Então, ou ele vai fazer Game Art, ou ele vai fazer Game Development, que aí é programação. Aí é TI, é praticamente Computer Science para games, né? Sim. Tem que gostar de programação. De codar, né? Isso, né? Ou o terceiro é Game Design, que as pessoas não sabem muito o que é o Game Design, né? Porque... O que pra gente é a mesma coisa do conceito do design, né? O design, ele é a ideia, ele é o projeto. O designer é a pessoa que cria o sonho e faz aquele sonho se materializar. Isso. Então, a gente... Ele desenha. Ele desenha... É que quando a gente fala de desenho, vem a confusão do game art. Ok. Entendeu? Porque eu quero fazer design de jogo, produto, né? Eu vou fazer desenho... Aí você fala... Tem game art, tem game design. Tá. Eu quero desenhar o jogo. Tá, mas você quer desenhar o quê do jogo? Você quer desenhar o personagem? É game art.
Você quer desenhar o projeto do jogo, faseamento, produto. nivelamento, Tem o storytelling. balanceamento. Aí é design. Então, o designer, a gente fala que ele é a ponte entre o artista, que é quem cria tudo que a gente vê no jogo, e o programador, que é quem cria tudo que funciona no jogo. Mas a visão sai do designer. Então, o designer ele tem que ter conceitos de arte e de development, mas ele não necessariamente executa a arte e development. Ele guia as equipes de arte e development. É o cara que tá por trás daquilo que você sente no jogo. Ele tem Então, a visão. se é um jogo que vai te deixar com elétrico, se vai deixar você entusiasmado, acho que deve ser ele quem proporciona Ele essa... propõe a atmosfera do jogo, o tipo Aham. de personagem. E claro que não é só ele, são equipes, Sim, né? Porque sim. aí você vai ter, por exemplo, as pessoas que estudaram escrita criativa, que não necessariamente é creative writing for games, mas escrita criativa, criação de roteiros e storytelling, é uma profissão que você pode trabalhar para marketing, para cinema, você pode ser escritor e você pode fazer roteiro para game também. Legal. Então, é uma indústria muito democrática, né? Agora, trabalhar na produção do jogo, a gente fala em arte, design e development e fala em simuladores e visualizadores, que eu quero criar jogos para outras realidades, jogos que são jogados dentro, né? Você entra no console, você pilota a espaçonave e tal, aí é sim, Henrique, olha lá, você tem que estudar lá na FUNSEI, Henrique. Não, eu só sou testador. E aí todas essas carreiras, né? Ainda tem o pessoal que vai, os testers que vão testar buscando bugs de programação. É ou o que o vão... Rick da produção faz aqui. O Rick Olha, fica é um testando trabalho game, que Ele vai faz lá, pra gosta de realidade muito. virtual. Você curte? Putz, olha Recebe os jogos pra fazer realidade. como eles dizem em inglês, bless your heart. Bless your heart. É isso mesmo. Precisa gostar muito do detalhe, né? Tipo, eu me daria... É o trabalho quase que do editor, assim, né? Você ficar olhando, buscando, e é onde mora a qualidade do projeto. Cara, ó, E aí você- essa série aqui tá acontecendo por causa do Ricardo. Exatamente. Porque Justo. a gente Tinha começou a que falar ganhar desse uma tema. visita lá pra fazer. Ele tava falando desse tema, tal, trouxe o óculos de realidade virtual. Ele falou que ia trazer hoje, se ele soubesse que a Renata vinha pra mostrar. Mas enfim. foi por conta disso, porque a gente falou, cara, é muito interessante, tem muita oportunidade. A gente nem sabia que tinha uma Então- função do cara que testa todos os detalhes. Ele já achou... Já bug em jogo, já relatei. O cara fez um patch só pra arrumar o meu Tua habilidade tá Tua aí. habilidade né? ele brilha o Você olho. vê, tem gente que ganha pra isso. Eu detestaria um trabalho desses, porque Isso não que- tá na minha habilidade ficar buscando tá, pelo por em isso ovo, que- mas Mas você não- precisa de gente que gosta disso. Você fala assim, tem gente que ganha pra isso. E eu acho que todo mundo da área de games deve ouvir isso. De qualquer área que ele... Pô, você ainda ganha, cara. Você joga e ainda ganha. Eu tenho exemplos de pessoas muito próximas que falam assim, cara, ele fica o dia inteiro no videogame, não vai Então, estudar, não vai, mas aí, vai ganhar Eric, dinheiro. eu acompanhei, eu tive o prazer de poder acompanhar 2 jovens adolescentes que jogavam muito bem e foram selecionados por equipes internacionais e viraram atletas digitais, abandonaram o ensino médio, porque, inclusive, ainda tem escolas que não enxergam o atleta tão digital como preparadas. um atleta, um atleta, ou eu acompanho muitas escolas em Goiânia. Em Goiânia, uma criança que canta, ela tem uma acomodação da agenda escolar, porque a escola entende que ela faz show, que legal. mas o Goiânia atleta né? digital não. Então, esse é um espaço que a gente está É conquistando que ainda. atleta digital tá muito difícil de você definir quem é, né? Porque tem um monte de gente que fica mas jogando o se dia você é inteiro. contratado Ah, por um se aí, time e beleza. você precisa acomodar a sua agenda escolar porque você vai jogar em Dubai e você está ganhando e sustentando Aí, sua não, aí família... é outro patamar. Eu tô falando de jovens, assim, Sim. e aí as pessoas falam, nossa, e várias histórias, assim, de jovens que os pais largam os seus trabalhos para virar os agentes dos filhos, porque o filho ganha mais do que o pai e a mãe junto, e precisa de um agente, quem que vai cuidar melhor do filho se o pai Exatamente. tiver um background E em eu marketing. ia te perguntar isso, Carol, porque eu tô com 48 para 49, daqui 15 dias eu faço 49. Como que é para os pais, né? Então, se meu filho hoje... Meus filhos fizeram... cursaram carreiras tradicionais. Então, meu filho é engenheiro, minha filha é administradora e tá tudo certo. E eu lembro quando um namorado que ela teve falou, vou fazer música. Eu falei, oi? Oi. Que Você bom! Você Filha, vai vem casar, aqui. você vai casar com a minha filha e vai fazer música. E assim, pra gente, como os pais, né, de uma geração que veio, que as carreiras eram engenheiro, médico, advogado, administrador, contabilista.
como é para essa carreira nova? Como é que o pai tem que sossegar o coração? Mas eu queria fazer um comentário. A Rê tá falando de carreira nova, mas eu queria muito que você explicasse a diferença que tem da pessoa que... Vamos pensar no jovem, tá? Que fica o dia inteiro, às vezes, jogando pra se divertir. Isso. E ele acha que ele tem capacidade de ser um jogador profissional. Mas tem gente que realmente se dedica pra ser profissional e tem pessoas que ganham dinheiro com games. Só que a maioria só vai perceber que não estudou o suficiente, que não foi profissional o suficiente, depois que jogou 10, 15 anos e fala, nossa, não fiz nada da minha vida. A gente sabe que tem muita gente com oportunidade de ganhar dinheiro na área de games jogando. Tem gente que tem oportunidade trabalhando e tem o restante da população, que é a grande maioria, que fica o tempo todo jogando só pra se divertir. E acha que vai ser um estouro na vida dele se ele continuar daquela forma. É a mesma coisa do futebol, né? Que a garotada tem um momento da vida que todo mundo queria ser Neymar ali, Cristiano Ronaldo. Mesmo. A gente sabe quantos Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi tem no mundo, né? 3. É uma carreira que demanda um esforço e uma habilidade. Então, é a mesma coisa para esportes. Tá. Agora, o game, ele pode... E eu lido com isso o tempo todo, né? Você estava me perguntando onde essas pessoas vão trabalhar. Quando você entra sem essa clareza do mercado... Você entra para um programa de jogos digitais e aí você vai descobrir, muito que eu vejo aqui no Brasil, né? Você vai descobrir o que você gosta quando você está na faculdade. Isso. Porque você não tem essa clareza. Quando você vai estudar fora, você já precisa ter essa clareza antes. Isso. Então, você tem que fazer projetos, você tem que se voluntariar para você entender se você gosta de arte, se você gosta de programação, se você gosta de design, para entrar na carreira correta. E aí, você vai buscar um lugar no mercado de acordo com essa área que você percebeu que é a que você gosta. O game, como a música, como o cinema, né? Ele pode ser um hobby e ele pode ser uma profissão. Então, o que a gente precisa fazer é entender qual é o nosso barato, né? Por exemplo, eu toco piano. Eu toquei piano a vida inteira. Eu nunca pensei em trabalhar ser profissional com piano. disso. É um hobby. Uhum. É a minha visão, né? Não, então mas eu quero trabalhar tocando. Tá bom, como é que eu me capacito? O que eu vou estudar? Sim. Quem são as referências no mercado? E o quanto você precisa estudar, não é... O que você tem que estudar? Uma coisa muito interessante que eu vejo nesse mercado da economia criativa no geral, é o pessoal que, para falar, né, focar mais na área de games, mas isso é verdade para todas as áreas. Nossa, eu tenho uma ideia de um jogo... E o Ivan, ele foi jurado. Nossa, a gente fez uma Game Jam agora com alunos de ensino médio. Tivemos 750 alunos do Brasil participando. Ideias maravilhosas. Que legal. Mas no vídeo você percebe. As equipes que foram premiadas, elas entenderam que o jogo que elas estão criando precisa ter uma audiência. Você não cria o jogo para você. Você não cria o jogo que você acha legal. Alguém que precisa comprar, né? Para quem é meu jogo? É para criança? É para adolescente? É para adulto? Com que outros jogos esse jogo vai competir? Por que plataforma, né? É um advert game que vai estar ali no celular, que vai ganhar com anúncio de empresas? É um jogo que vai ser vendido? Que essa é a parte da monetização, ela é extremamente importante. Sim. Porque senão o seu sonho fica no sonho, né? E coisas que a gente acha que não é aquilo que dá muito dinheiro, porque a gente vê o pessoal jogando joguinho, eu vou falar aqui novamente, eu já falei no outro episódio, joguinho, que a gente acha que não tem valor agregado nenhum. Aquele joguinho que fica caindo as pecinhas e tal no celular. Tinha um que as avós adoram, que fica das Exato. frutinhas. Candy Crush. É um dos jogos de mais sucesso no mundo. Pois é. Que mais gera oportunidades ali de monetização. Minha mãe, e é de uma das grandes. Eu não sei se hoje... Minha mãe compra todas as coisas do Candy Crush. Todos os vírus de celular. Temos a voz aí, ó. O Ivan falou aí. É verdade, Ivan? Ele é fera assim mesmo, esse joguinho? É um dos clássicos, né? Era uma das empresas... Eu trabalhava nessa empresa, na Activision Blizzard King. Esse é o jogo da King. Realmente é um dos mais populares de todos os tempos. Mas aproveitando, deixa eu fazer um gancho aqui. Vocês estavam falando, né? O pessoal começa... eles acham que... eu gosto de jogar, eu amo games, então eu vou trabalhar com games. Isso que a Carol falou é muito verdade, né? As pessoas... elas acham que só o fato de gostar, só o fato de jogar já qualifica, né? E acho que o que a gente tem que fazer, na verdade, é mostrar, obviamente, as possibilidades. Como a Carol falou, tem a parte de arte, tem a parte de design, tem a parte de negócios, né? Que é mais o meu foco, né? Ensinando para eles, olha, como é que você pensa o jogo como um business também, né?
E aí, quais são os componentes necessários para, enfim, fazer com que aquilo se torne, esse seu projeto se torne um negócio. Ou melhor ainda, o que você pode, que tipo de carreira você pode perseguir dentro de uma grande publisher, né? Por exemplo, eu quero ser um gerente de marcas, né? Eu quero ser um gerente de produto, enfim. Então, eu até brinco, outro dia eu estava falando para o pessoal que, por exemplo, falta na indústria de games, eu acho, são bons economistas. Olha A isso. gente também precisa de pessoas Marqueteiros que também, entendam de né? economia, né? Bons matemáticos. No meu próprio estúdio, eu falo para o pessoal, olha, vamos estudar álgebra linear, porque é importante para machine learning, para AI, etc. E eu sempre falava que essas Então, coisas você não vai usar Não, nunca, né? Você nada, nunca vai usar né? álgebra. Mentira, tá Oi? vendo? Se você tivesse, você já tinha oportunidade com o Ivan. A gente tava falando, Ivan, que a gente foge de álgebra linear e fala para as pessoas, você nem vai usar isso Nunca você vai usar na sua depois, vida. Mentira. nem Tá vendo? estuda isso. Eu fugi por um tempo, mas quando você começa a estudar um pouquinho mais AI, né? AI aplicado com Python, etc., Exatamente. você percebe que, puxa vida, aquela base, pô, agora eu entendi para que eu estudava matriz. A matriz Só é que eu, com importante meus para quase várias 50 coisas. anos, com meus quase 50 anos, tem que relembrar, né? É isso mesmo. Deixa eu pegar um livro para rever. Eu tive um aluno uma vez que ele falou, nunca pensei que para fazer logística eu precisava saber matriz. Eu falei, como é que você encaixa 20 caminhões numa rota perfeita em lugares diferentes? Você tem que usar matriz. Ele Pois falou, é. isso aí, volta para quinta série. Mas deixa eu contar também, você estava falando do começo de carreira, uma das coisas que, quando eu comecei com game, eu não venho da área de games, tá? Quer dizer, começo de carreira, eu trabalhava com business intelligence, né? Com BI. Parte mais, com BI, com mais de softwares corporativos. Aí eu cansei da vida de vender coisa para a empresa, eu estava descendo as escadas da faculdade lá na GV lá e tal, e aí eu falei, tinha aqueles anúncios, né? Naquela época que se colocava anúncio, não sei se botam ainda anúncio na parede. Ah, não mais. Né? Ah, mas Você já mais, tá né? velho, você tá Tô velho. velho já, né? Tô Tá velho. velho. Mas aí que eu vi que tinha uma vaga na área de games, numa empresa, na Electronic Arts. Foi aí que surgiu. Eu falei, vou Pera, só trabalhar fazer com um adendo aí, Ivan. Ele tá falando de alguns nomes aqui que acho que a gente tem que colocar até na capa do episódio, porque você falou. Eu do- trabalho paga em umas royals. empresinhas. umas empresas que chamam atenção aqui no Brasil. Quando você fala dessa que você acabou de falar, e você falou daquela outra que é a Blizzard, onde eu trabalhei. a da King. São os Pô, grandes cara, são os players, grandes né? do mundo aí, né? São muito grandes. Assim, são realmente muito grandes. Na época, quando eu trabalhava nessas empresas, quando entrei, na verdade, nas empresas, elas já eram grandes, mas não eram gigantes, né? O mercado de games, obviamente, cresceu muito. Mas acho que na época, talvez, quando entrei na Blizzard, tinham talvez 1.000 funcionários, talvez. Que para padrões, talvez brasileiros, é uma empresa grande. Mas para padrões de estúdios grandes de desenvolvimento, nem era tão grande. Acho que quando eu saí de lá, faz poucos anos, devia ter uns 15 mil, 13 mil, sei lá. Nossa, que crescimento. Meu Deus, 15 vezes. Pois cresceu bastante. Foi legal, enfim, participar dessa trajetória, desse crescimento da empresa. Mas e como que funciona o dia a dia, né? Você falou, eu fui lá, apliquei para uma vaga na EA Sports lá, né? Que é onde você trabalhou a primeira vez. E aí, como que é o dia 2? Como que é o dia 1? Você chega lá e... O Ivan... Todo mundo trabalhando de meia e chinelo. O Ivan... Mas, peraí. O Ivan, qual é a sua formação? Primeira coisa. Eu sou formado em publicidade, fiz pós em administração, e basicamente é isso. Isso. Então, você era publicitário, como eu. Então, assim... Exatamente. Aí você foi lá e aplicou para quê? Você foi fazer o quê lá? Olha só, na verdade eu apliquei para uma vaga que eu não consegui, né? E aí, mas acho que eu enchi tanto eles, eu fui lá presencialmente. Fiquei na sala de espera esperando o americano aparecer lá, né? Que era um americano lá, o John. E acho que ele cansou de mim e falou, tá, eu vou arranjar uma vaga para você. E aí eu entrei, na verdade, como
gerente de comunicação. Eu anteriormente era gerente de marketing na área de Business Intelligence. E, enfim, aí eu comecei a partir de lá. Fiz a parte de PR, fiz a parte de campanhas de marketing, né, pagas, etc. E aí fui para produtos, enfim, aí foi. Acho que uma das coisas que é bastante interessante, que me atraiu bastante, que eu vim do mercado B2B, você falou de meia, de bermuda e chinelo, é quase isso. É quase isso. É quase isso. Não temos essa formalidade, talvez, por exemplo, do mercado financeiro, sei lá. É um ambiente bastante flexível. Acho que o Casual Friday era todo dia. E era escuro o ambiente, dia, porque a galera que é que coda gosta de às vezes ficar no escuro. E a galera que joga Também. Sempre no escuro. Esses ambientes, eles têm essa pegada assim de tipo como se estivesse no seu quarto? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando estava na Blizzard, a gente tem vários prédios, tal, né? E aí cada prédio é um estúdio, né? É quando você entra nesses prédios, né? Parece umas cavernas mesmo. Realmente é escuro. Nossa. Claro que tem gente que prefere um pouco mais de luz, bota uma luzinha ali e tal, etc. Cheio de penduricalhos, né? Eu tenho um monte das coisas. Aqui não está nem um décimo do que eu tenho. Mas, enfim, a gente bota as coisinhas, porque faz parte da sua cultura geek, né? Da sua nerdice, né? Porque na época, quando a gente começou a trabalhar com games, nós éramos apenas vistos como aqueles nerds lá, né? É isso mesmo, é isso. Não é? É isso mesmo. Parece que o jogo virou, não é mesmo, né? Graças a Deus. O primeiro estúdio que eu visitei aqui no Brasil, quando eu estava trabalhando para a Fossil, porque eu não venho do mercado de games, né? Eu aprendi muito sobre games trabalhando para a Fossil University. Mas o primeiro estúdio que eu visitei, quando eu entrei na sala de reunião, era uma sala só com videogame e telão. Porque, óbvio, na reunião verdade, você tem que mostrar o que você fez e você joga o... Eu olhei e falei, nossa, beleza. Nunca imaginei, né? Mas tem as salas de descompressão, as salas de testagem e tal. E aí tem que jogar, né? Só que você tá... É a mesma coisa de você jogar em casa para se divertir e você jogar exaustivamente o mesmo pedaço do jogo até você achar um defeito. São pegadas diferentes, né? Sim. Isso que quando uma pessoa vai pensar... eu gosto de jogar, será que eu vou gostar de trabalhar com games? São essas reflexões que têm que ser feitas, que uma coisa é ser jogar por lazer, outra coisa é aquilo ali ser o seu dia e você ter uma entrega para fazer, né? E Carol, como que o menino faz para estudar? Quem tá ouvindo a gente, seja um pai que às vezes pode estar ouvindo a gente, ou um menino, uma menina. Uma menina, nossa, a gente tá precisando muito de meninas, e como que ele faz? Então, assim, ele só faz a graduação? O que ele pode fazer na Full Sail? Ele pode querer conhecer um pouco? Não tenho grana para fazer a graduação, posso fazer outra coisa? A Full Sail tem vários tipos de programa, né? A gente tem desde uma experiência de uma semana, chamada Campus Experience, que eles vão para começar a entender esse mercado. Esse é um programa para jovens de 13 a 17 anos. Nossa, bem novinhos. Que é bem vocacional, para eles abrirem os olhos e poderem criar repertório. E depois, falando já da linha de graduação accredited pelo governo dos Estados Unidos, os nossos programas, eles são meio que como se fossem Legos. Eles começam com o que a gente chama de certificate, que são as matérias fundamentais. Então, para quem não tem graduação, tem um certificate para nível de... que a gente chama undergrad, que é o que aqui a gente chama de graduação, que são as 7 primeiras matérias, as 7 matérias principais do início do programa. Terminando o certificate, eles podem fazer o associate, que é como se fosse um curso técnico. Terminou o curso técnico, eles podem seguir e completar o bacharelado. Tem certeza do que quer e está pronto para fazer game art, já pode entrar direto no bacharelado. Tem os mestrados também, né? Os masters. E uma das coisas legais é que o Masters em em Game Design, ele não exige uma carreira de graduação específica. Então, uma pessoa que fez publicidade, qualquer pessoa consegue fazer o Masters em Game Design e virar um mestre em design de jogos, porque é gerenciamento de equipe com a visão de design de jogos. Então, tem várias trilhas diferentes. Agora, como é que eu vou saber se eu quero arte, design ou business?
Ou sportscasting. Imagina, tem uma graduação em eSportscasting, que é a Nossa, que locução para legal. jogos digitais. Tem a parte de game business, que é aqui o Ivan dá aula, que é a pessoa que ela não vai nem criar personagem, nem cenário, nem programar, nem fazer design. Ela vai empacotar o jogo, botar o jogo no mercado. Quando a gente fala da indústria dos games, a gente está falando dos jogos em si, então todos os profissionais que criam jogos, os profissionais que ganham a vida para envelopar, vender, botar esse jogo na prateleira virtual ou física. A gente está falando de royalties de personagem, qualquer caderno com Pokémon na capa, Isso. tem royalty. Exatamente. Tem advogados que cuidam Exatamente. desses contratos. Então, aí você vai falar dos atletas, tem fisioterapeutas, tem psicólogos que dão apoio, como os times de basquete. Nossa, é mesmo, porque o cara Tem fica horas, por isso que a gente né? fala de indústria, né? Tem o pessoal que faz a captação e streaming dos torneios, tem patrocínio de torneio, tem os agentes dos atletas, tem venda de patrocínio, por isso que é uma indústria, né? Tem os jornalistas, tem os comentadores. O pessoal comentou na última que uma das carreiras em ascensão em área de games é o pessoal que trabalha em localização. A gente falou, mas o que é isso? Localização é o cara que vai entender a linguagem que está sendo utilizada, se o contexto está adequado para aquela região. Por exemplo, é um jogo no Nordeste. Não adianta você colocar uma gíria do cara que é de São Paulo. Você tem que entender qual é. Aí você tem um monte de coisas na área de localização que são de imagem, que é de som, que é de linguistas, que é de gente que Às entende vezes de até geografia. de época, né? De Prince of época, Persia, né? se a idealização da construção lá tá adequada. Fala aí, Ivan. Não, desculpa, Não, tem que opa, você é o interromper cara. mesmo. porque essa parte de localização é tão rica que eu acho que as pessoas falam tão pouco, né? Nós tivemos um caso, por exemplo, um projeto muito grande, é um jogo famoso, enfim, é um MMO, né? É um jogo massivo online. E tem muitos personagens, tem muitas raças, né? Dentro desse jogo, enfim. E uma das coisas que, quando você está fazendo localização, que você quer transmitir, que você quer passar para o jogador, é aquela sensação de imersão. E por isso que localização é importante. Então, uma das coisas que nós fizemos naquele jogo foi, tem raças de diferentes locais dentro do jogo. E se colocarmos um sotaque brasileiro de regiões diferentes do Brasil e para cada uma das raças? E aí fizemos isso. Quer ver um outro exemplo de localização? Dentro do jogo, é um jogo americano, que eles faziam, um personagem fazia menção a Hemingway, que eu não acho que muitos brasileiros vão entender a conexão, a frase lá do Hemingway. A pessoa, o linguista e o especialista em localização, eles falam, não, Ivan, vamos trocar. Vamos colocar Graciliano Ramos. Oxi! É brasileiro, mas é por isso que é importante, porque você tenta garantir com que aquele game e aquela experiência tenha uma qualidade de imersão muito grande, para que a pessoa realmente fique engajada e se divirta. No final das contas, você quer que a pessoa realmente se divirta com o jogo. E por isso que localização é extremamente importante. Eu gosto muito do que você falou, porque, assim, geralmente nos jogos americanos, e quando são jogos igual aqueles que você joga com o Bruno lá. Eu vou falar que eu parei lá na época do Street Fighter. Não, que tem um menino que fica roubando o carro e rouba. o GTA. GTA, isso. Você sabe que você viu que eu conheço bastante da área de games, né? E aí, a parte que eu mais gosto é quando ele coloca na função brasileiro e vem um carioca, gente. Eu me divirto ouvindo o cara falar o sotaque carioca lá, falando, brother, não sei o que, todas as gírias. Porque... Mas aí você tem uma vivência diferente quando você identificação, né? Muito, mas é muito legal. Eu não entendo nada de games e o que você falou da localização é fantástico, porque eu que não curto... Eu sei que a gente está falando de games mesmo, né? Mas não posso deixar de falar que quando a gente fala de carreira... O profissional que estudou games, ele tem espaço em tantos outros lugares. Você pega um Waze da vida, ele é uma plataforma gamificada. Verdade. Conforme você vai andando, você vai ganhando ponto, seu ícone muda. Se você reporta um acidente, você ganha mais ponto. Isso é um jogo, né? Você pega... eu viajo o Brasil inteiro, eu uso lá o aplicativo da Latam. Cada voo, você ganha um ponto, você sobe de faixa. É um game.
Quantas plataformas de educação não tem a Muitas. ver com jogos? A nossa plataforma aqui da Eduxi, né? A gente tem uma plataforma de educação corporativa que os RHs compram e já tem cursos lá. Ela é totalmente gamificada. Então, você consegue ver quem foi o cara do mês, o cara da semana, quem tá para trás, eles se veem, né? Fala, pô, tô aqui em 29, tenho que percorrer essa jornada aqui. O chefe vê a galera que tá lá. Então, assim, a gamificação faz parte hoje, já as empresas acordaram que isso também causa engajamento. Então, muitas estão dando brindes, badges, mini certificações a cada passo que ele vai concluindo daquela jornada. Então, o que você falou é verdade. A gamificação hoje virou o status quo de todo lugar, né? Na parte de vendas, na equipe comercial, na equipe de marketing, todo mundo hoje está gamificado. É isso aí. Quem faz isso com mais qualidade é o profissional que entende de jogos, É né? isso aí. Muito bom, estamos caminhando para o fim, dona Renata. Já estamos caminhando para fim, se bobear. Eu, Carol, duas mulheres, a gente fala até amanhã sobre todas as coisas. Coitado do Ivan. Coitado. O Ivan tá lá em Orlando. Ivan, quantos graus está aí? Ó, você vê que hoje estamos gravando em junho. Hoje bateu 33 com sensação de 37. Que Nossa. delícia! A gente está com 15, 16 Eu graus. acordei aqui. com 9 hoje. 9 né? graus, então, ó, tá uma beleza. Então, gente, olha. Fala aí, Ivan, fala aí. Não, eu acho que até prefiro, viu? Porque Você tá prefere muito o quente. inverno? Tá Não. muito quente. Não. Tá muito quente. É que Ah, cê- e é um forno também, né? Orlando, Não, quando Orlando tá quente, em julho você quebra o ovo no quando, chão, ele quando frita, tá quente né? é muito quente mesmo, né? Tem um amigo meu, muito amigo meu, o Riva, que tá na Arizona State University. Ele fala assim, nunca venha em julho pro Arizona. Ele fala, você está proibida Ninguém de merece, vir em né? julho pro Arizona. E é isso, gente. Ivan, você que tá aí tão longe, dá suas considerações finais pra gente dar aquele tchau pra galera. Não, foi um prazer, na verdade, discutir, fazer essa introdução do mercado de games, falar um pouquinho das oportunidades para os brasileiros, né? Eu acho que uma das coisas que eu queria falar é que tem uma das coisas que eu acho que brasileiro sabe fazer muito bem. Eu trabalhei com equipes multinacionais, pessoas de diversos países, não só da América Latina, mas é que a gente é muito... A gente sabe se virar nos 30, né? A Sabe? gente consegue fazer muito com pouco. É E essa é isso. uma qualidade inacreditável que o brasileiro tem. Né? É que Então, você eu tá acho- ganhando em dólar e mora num lugar diferente. Agora aqui a gente ganha em real, né? E Vive o cara em tem que se virar real. nos 30 O mesmo. cara tem que se virar nos 30 É um- toda semana, porque para ir no supermercado tá uma felicidade, Mas, ô, viu? Ivan, você falou um negócio que é muito legal, cara, porque a gente tem a sensação de que as pessoas que passam mais dificuldade ou aquelas pessoas que precisam se virar mais são aquelas que vão encontrar as melhores Mais saídas. caminhos, é. Talvez não tenha a mesma bagagem de quem estuda Banco numa escolar. escola mais elitizada, de muita bagagem de conhecimento ou de bagagem cultural mesmo, de ter viajado o mundo e tal. Mas geralmente quem descobre as melhores saídas é a turma do fundão ou aquele que está passando mais necessidade na vida Ó, e tem que se virar, né? uma das coisas que eu tenho notado, especialmente com a nova geração, a minha equipe é muito nova, né? A média de idade acho que é 21. É muita gente que vem do interior do Brasil. E eles aprenderam a fazer, a codificar é bom, né? A codar, Uhum. a desenvolver produto, etc., sozinhos. Porque hoje, muitas dessas tecnologias que outrora não estava disponível, enfim, para mim, etc., cara, você pode aprender muita coisa sozinho também. Né? Ah, e a Então, IA tá aí, né? E a Eu inteligência artificial tá aí, né? tem Carol, ajudado bastante. com você, dê as suas considerações finais e o que você acha importante falar para os meninos e meninas que nos assistem e também para os pais. Para os adultos também, pros para pais, nós, né? né? Eu acho que isso que o Ivan falou é muito verdade. Eu escuto muito isso, né? Que o americano, ele é muito na caixinha. Eu fui contratado para fazer isso, eu vou fazer isso aqui. Essa vírgula a mais aqui, não, essa aqui não é minha. Essa eu não vou fazer. E a gente tem esse recurso a gente se desdobra e a gente entrega o trabalho de 10 e a gente dá um jeito de fazer o que tem que ser feito. E isso é uma vantagem muito grande do brasileiro. Mas eu vejo que às vezes a gente confia só nisso.
Só nesse nosso recurso. E a gente esquece que se a gente se profissionalizar e mantiver esse recurso de se virar nos 30, aí a gente vira um profissional excelente. A gente está vivendo um momento histórico, né? De revolução tecnológica, Exatamente. o IA mudando o jeito da gente trabalhar, viver, pensar, estudar. E já não existe mais, quando a gente fala de carreira, de futuro, a gente não dá para ter um planejamento. A única certeza é de que a mudança vem. Então, quem está bem preparado é quem se prepara para a mudança, e a mudança é constante. Não é mais a escolha da carreira, a escolha da primeira carreira. Você tem que estudar para sempre. Tanto o aluno que está saindo do médio, que vai fazer a primeira faculdade dele, tem que perder o medo de escolher a carreira da vida, porque não vai ser a carreira, ele vai ter que continuar estudando, ele vai mudar, ele vai começar numa carreira, ele vai se profissionalizar, ele vai trazer outros conhecimentos, ele vai ser convidado para outra área, ele vai ver pontes e ligações entre carreiras que ele nem imaginava. Essa é a nossa vida hoje. A gente não sabe daqui a 15, 20 anos como é que vai estar o mercado. Então, que a gente possa, desde os nossos filhos até a gente mesmo, que a gente possa se manter relevante. Porque os melhores cargos, as melhores oportunidades, tanto financeiras como de conhecimento e de entrega, de contribuição nossa para a sociedade, está naquilo que a gente vai aprender, se dedicando e estudando. Então, acho que esse é meu recado, que a gente veja não só para o outro, mas para a gente também, né? O que eu tenho que estudar agora? Como é que eu continuo a minha educação? Porque esse é um processo que não para. E se alguém quiser falar com a Carol sobre meu filho quer estudar na Full Sail, como ele faz? Tem todas as redes sociais da Full Sail, que no Brasil é Full Sail Brasil Community, com Z, ou vai no meu perfil direto, que é Carol Olival, no Insta, no TikTok. A gente criou, Renata, um teste vocacional que faz a medição através de neurociência do funcionamento do cérebro do jovem a partir de 15 anos e que dá direitinho o mapeamento das melhores carreiras para esse jovem. Cria um profiler. A gente, inclusive, porque a gente não constava em nenhum teste vocacional, os nossos programas não estavam lá. É verdade. Daí a gente trouxe um teste que tem um grau de assertividade absurdamente alto e a gente mapeou todas essas novas carreiras da economia criativa e da tecnologia emergente, e o teste dá o desenho do funcionamento cerebral e a conformidade da habilidade desse cérebro para todas as carreiras que a gente tem. Então, só me procurar, pode Esse ir direto teste no meu perfil. Pago? Ele é um teste que está à venda, Tá. mas se entrar em contato comigo através da Full Sail University, a gente consegue, dentro de um processo de conversa, de entendimento e tal, a gente consegue bonificar Que esse beleza. teste. Que Muito bom. bom. E aí, você, então, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo os contatos da Carol, como é que você faz para achar tudo isso, porque é muito importante, né? Eric, fala dos nossos patrocinadores, porque eles que pagam esta brincadeira. Bom, a gente falou aqui de carreira, a gente tem aqui o OnLearning, que é do Grupo Anima, do Anima Soluções, que está aqui com a gente nessa jornada há bastante tempo. E também tem história deles aqui nos episódios anteriores, falando de como que é estudar dentro da Anima, até também na parte de games. Se você não tem condição, não tem condição de idioma, não tem condição de deslocamento, não tem a grana, talvez, para estudar na Full Sail ou fora do país, você também tem opções aqui dentro do Brasil que podem te facilitar esse acesso também. A gente tem aqui junto com a gente também a Faculdade Impacta. Eu acho que hoje vale a gente também falar da Impacta, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre fala da Impacta aqui, porque é o nosso parceiro de longa data que traz muitos cursos para as pessoas que querem se desenvolver na área de tecnologia. E tudo que a gente falou de games aqui, não necessariamente só de games, mas na área tech você tem várias outras aberturas aí, principalmente também na área de desenvolvimento, que a Impacta domina bastante. A gente colocou os QR Codes aqui, também vai na descrição do vídeo o contato dessas universidades para você poder estudar também na área de games. Eric, fala o seu tchau, que eu falo Pessoas, meu tchau. O que eu queria falar para você, que continue jogando, mas separe um tempinho e não fique só jogando para se divertir. Separe um tempinho para estudar o que tem por trás desse jogo, porque às vezes você consegue uma carreira brilhante fazendo aquilo que você gosta, mas provavelmente você não vai fazer isso de brincadeira. É muito difícil você ter muito sucesso se você ficar brincando e não olhar o que tem de oportunidade de desenvolvimento de carreira.
A gente fala bastante de carreira aqui porque a gente sabe que quando você acerta a mão, você consegue mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor através do que você estudou e colocou em prática no mercado de trabalho. Então pense que você está na frente de uma potência. Você que gosta de jogar, você está na frente de uma potência. Ali pode sair a mudança da sua vida através daquilo se você olhar para isso com seriedade. E é isso aí. Se você gostou, eu tenho certeza que você gostou. Curte, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, fala, putz, eu vi isso aqui, é da área de games, nunca pensei que eu pudesse estudar fora, que eu pudesse ganhar em dólar, trabalhar no Brasil. Então, compartilha, curte e na próxima semana, terça-feira, 19 horas, a gente tá aqui. Um beijo, fica com Deus e até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.